Oi gente, tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo de Tira Dúvidas, novamente com a presença do nosso pároco José Carlos. Seja bem-vindo novamente, padre. Obrigado. Padre, é sempre bom ter o senhor aqui. E o pessoal de casa já sabe que quando o padre está, é que vai vir muito conhecimento, né? E principalmente conhecimento pautados no que diz a igreja, o que pede a igreja. E a orientação de hoje é sobre teologia do corpo. Então fique aí. Como eu disse, então, a gente vai abordar a teologia do corpo. E nesse período, assim, nessa época, a gente ouve falar muito de teologia do corpo, principalmente São João Paulo II, que está aí na modinha entre os jovens, né? Falava muito sobre isso. Mas primeiro, o que é teologia do corpo? Quando que surgiu? O que a igreja diz, padre? Bom, a primeira coisa é a gente esclarecer o termo teologia. Teologia é um termo genérico, que é teo é Deus, logia é estudo de Deus ou das coisas de Deus. Porque Deus a gente não estuda, a gente não vai adentrar ao universo insondável de Deus. Mas nós estudamos as coisas de Deus. Então quando a gente estuda as coisas de Deus, a gente dá o nome a essa ciência de teologia. A teologia, ela tem várias ramificações, elas têm várias correntes da teologia. E a teologia do corpo é uma das teologias. Por quê? Porque o corpo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós falamos do enfoque do corpo, no enfoque teológico, nós estamos abordando esse corpo como imagem e semelhança de Deus. Daí vem todos os desdobramentos dessa teologia. Por que é importante a gente conhecer, estudar e saber, né, a importância de amar o seu corpo, de amar as coisas ligadas a esse templo de Deus, por exemplo? Exatamente. Já que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, toda vez que você agride o seu corpo, direta ou indiretamente, você não só está agredindo a você, agredindo a outros, mas está agredindo a Deus. Se nós tivermos sempre esse parâmetro, nós vamos pensar duas vezes antes de agredir, seja o nosso corpo, seja o corpo do nosso semelhante, porque nós sabemos que à medida que eu agrido o meu corpo ou o corpo do meu semelhante, eu estou agredindo a imagem de Deus e diretamente eu agrido a Deus, eu provoco uma agressão a Deus. Por isso que o corpo deve ser respeitado como templo onde habita Deus. A teologia vai mostrar isso. Todo corpo humano é um corpo onde Deus habita. Por isso que é importante, quando a gente vê alguém sofrendo, por exemplo, nós socorremos os sofredores. Você vê alguém caído na rua. Eu particularmente fico muito comovido. Eu vejo ali a imagem de Deus sendo agredida naquele corpo jogado na rua, naquele corpo que passa fome, naquele corpo que sofre as situações do dia, naquele corpo que tem descaso da humanidade. É sempre uma agressão a Deus, né? Então não é só você olhar para o seu corpo, mas é olhar também para o corpo do seu irmão, da sua irmã e vê-lo como imagem de Deus. E isso é muito importante, mas para as pessoas conseguirem isso, elas precisam também passar por um processo de conversão. A maioria das pessoas olha o corpo do outro como um objeto. Ela não olha o corpo do outro como imagem de Deus. Ela olha com segundas intenções, e aí quando você olha o corpo da outra pessoa com segundas intenções, o passo para você agredir aquele corpo é muito curto, o espaço, a distância. Por isso é muito perigoso. E quando a gente trabalha em nós, olhar o outro como imagem e semelhança de Deus, olhar o corpo da outra pessoa como imagem e semelhança de Deus, nós estamos, de fato, já tendo essa sintonia com Deus e vivendo essa teologia do corpo. É muito interessante a gente ver, padre, que nos dias atuais, principalmente entre os jovens cristãos, né, está muito em alta falar de São João Paulo II, que dentro dos seus estudos abordava a teologia do corpo, falar até mesmo do próprio termo teologia do corpo, porque vem muito ao encontro, né, bate muito de frente com essa nossa realidade crua e nua ali fora, porque lá fora a sociedade está cada vez mais descartável, né? Então a importância da gente entender tudo isso que o senhor estava dizendo e trazer isso para a nossa vida de cristão, né? Porque nós também somos
imagem e semelhança de Deus para o nosso próximo, né? Isso mesmo. Por que João Paulo II falava, acentuava, batia muito nessa tecla da teologia do corpo? Primeiro que a teologia do corpo é uma teologia muito voltada para os jovens, né? Porque são jovens que estão mais vulneráveis à agressão do corpo. E João Paulo II ele tinha uma sintonia muito grande com os jovens. E quando ele via jovens se desrespeitando, ele tinha essa preocupação. Aí nesse sentido, por isso que se destacou no caso de João Paulo II, essa questão da teologia do corpo, justamente porque ele falou muito para os jovens. E essa teologia volta muito para os jovens, porque é o jovem que tem a preocupação hedonista do corpo, é o jovem que às vezes vai à academia para malhar o corpo, justamente apenas para um exibicionismo, não voltado para a questão da saúde, do cuidado, mas só da estética. A estética pode ser importante na sociedade, mas mais importante que a estética, de você ter um corpo bonito na sociedade, para Deus, o corpo bonito é o corpo sarado no sentido do pecado, que eles não sejam um corpo exposto ao pecado, exposto à violência. O corpo bonito para Deus é esse. Na sociedade, o corpo bonito é aquilo que a sociedade coloca como padrão de beleza. Diferente disso, se o jovem vai para uma academia apenas para ter um corpo bonito para a sociedade ver, ele já está indo contra a teologia do corpo. Nada impede que você tenha um corpo socialmente bonito, mas você deve ter, acima de tudo, um corpo bonito para Deus. E o corpo bonito para Deus é um corpo isento do pecado, é um corpo que não é vilipendiado, é um corpo que não é desrespeitado. Esse é um corpo bonito para Deus. E essa é a teologia do corpo. A outra é a sociologia do corpo. Padre, muito obrigada, tá? A gente agradece sempre a sua participação aqui, porque é riquíssimo e muito conhecimento para nós, os nossos jovens agradecem. Que bom, e é muito bom trabalhar esses temas que eu sei que é do interesse dos jovens e das pessoas de um modo geral, e eu creio que traz sempre muito crescimento quando a gente aborda, discute sobre isso. É um tema muito amplo, mas que vale a pena a gente pensar, refletir sobre isso. E sempre que surgir alguma dúvida aqui do nosso Tira Dúvida, que a gente sabe que o senhor vai agregar muito mais, a gente vai te chamar. Tá? Com certeza. Mais uma vez, obrigada, e obrigada a você que acompanhou a gente até agora.